Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Muito feliz por estar na casa do Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui novamente falando da palavra do Senhor. Obrigado, diaconisa. E o Senhor já tem falado conosco aqui no momento do louvor, no momento da adoração. E que possamos estar tementes e reverentes à presença dEle, porque a palavra já tem, os louvores têm falado conosco, a abertura falou já um pouco daquilo que Deus trouxe para a nossa ministração. E a gente vai dar uma corroborada nisso. Amém? Novamente o Espírito Santo começa dando a abertura e também dando a continuidade através da pregação da palavra. Estamos na semana de crescendo no evangelismo e no discipulado. Hoje nós vamos falar, não de discipulado e não de evangelismo, nós vamos falar de discípulos. Como caminham os verdadeiros discípulos de Jesus? Quem são? Onde andam? O que fazem os verdadeiros discípulos de Jesus? Como diz um programa, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, verso 25 a 33. Que nós vamos ler. É a leitura bíblica que nós iremos fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias e louvores sejam dadas a Ti, Senhor, porque Tu és bom e a todo tempo Tu és bom, Senhor. Aleluia. Quando todos acharem, a gente começa a leitura bíblica. Lucas, capítulo 14, verso 25. Amém? Todos acharam? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Aleluia. Isso aqui é um ensinamento interessantíssimo de Jesus, né? Que ele traz uma contraposição muito forte do que é caminhar com Deus, o que é ter uma primazia com Deus com relação a tudo aquilo que a gente tem hoje, que é família, que é bens, que é a primazia do nosso tempo. E é interessante que aqui no começo, já no versículo 25, aqui diz: grandes multidões acompanhavam Jesus. E Jesus fala essa verdade tão poderosa e tão forte, tão firme. A bem da verdade é que muitas pessoas seguiam Jesus, multidões seguiam Jesus, desde que quando ele começou o ministério dele na terra. O ministério dele durou aqueles 3 anos. E havia pessoas com diversos interesses que caminhavam acompanhando Jesus. Pessoas atrás de pães e peixes, pessoas atrás de poder. Era exatamente os judeus que pensavam que Jesus tinha vindo para ascender o rei e tirar os judeus daquele jugo pesado do Império Romano.
Ou seja, eles queriam estar do lado do rei quando ele assumisse para gozar das benesses da realeza, do poder, do dinheiro e de tudo aquelas benesses que é bom para quem vive no mundo estar ao lado do rei. Havia pessoas atrás de milagres, de curas das suas enfermidades físicas e espirituais. Havia pessoas atrás somente de ouvir a palavra de Jesus, atrás de um conforto espiritual para aquelas dificuldades que a vida nos traz, as dificuldades do viver, do dia a dia mesmo, das angústias do dia a dia. Havia os fariseus, os saduceus, né, e os escribas que desafiavam Jesus dia após dia com relação ao ensino que ele trazia, que nada mais era exatamente o que tinha sido falado no Velho Testamento, e Jesus trazia à luz aquilo que estava encoberto pela dureza de coração dos homens. E havia os discípulos que caminhavam com Jesus. Esse era o público que caminhava com Jesus. Mas nós devemos entender que a missão de Jesus nunca foi essa. Nunca foi curar enfermidades, nunca foi trazer palavra de conforto, nunca foi ser rei. A cruz de Jesus era outra. A missão de Jesus era outra. Mas poucos entenderam. Até os mais estudados da lei não conseguiram entender, mesmo diante da palavra de Deus, os seus olhos não se abriram. A missão de Jesus consistiu em oferecer a possibilidade de salvação a todos quantos o aceitassem, como seu único e suficiente Salvador. E seguissem a sua palavra, aquilo que estava determinado na palavra. A obediência irrestrita aos ensinamentos transmitidos por Jesus. Somente assim o ser humano poderia encontrar salvação. Somente assim pecadores que estavam destinados à morte eterna poderiam achar justificação para a salvação. E a outra missão de Jesus era fazer discípulos. Porque havia necessidade daquele ensinamento de Jesus ser levado adiante. E foi levado adiante até chegar para cada um de nós. Né? Sinais, prodígios e maravilhas não era o ministério de Jesus, não era o foco de Jesus. E nunca foram. E quando a gente olha para a igreja que milita hoje, nesse tempo, como que ela é? Será que ela se assemelha àquelas multidões que caminhavam com Jesus e acompanhavam Jesus naquela época? Se a gente for olhar direitinho e esmiuçar, a gente vai ver que tem uma certa semelhança. Não existe nada novo debaixo do sol. Hoje nós temos pessoas atrás das igrejas procurando vamos falar assim, um pseudo Jesus, através da satisfação financeira, através da teologia da prosperidade. Pessoas que simplesmente vão atrás das igrejas, atrás de benesses financeiras, somente entrando em campanhas atrás de campanhas, para terem suas vidas financeiras resolvidas, para terem uma situação financeira tranquila para a sua família, um conforto familiar. Uma conta bancária recheada. Um empresário com muito dinheiro, com conforto para dar para o seu lar, viagens, rede social e tudo mais. Essa é a teologia da prosperidade que está aí. Hoje nós temos a teologia da cura, né? Cultos atrás de cultos somente para destinar a curas das enfermidades das pessoas. Mas será que Deus se sujeita à agenda do homem? Não se sujeita. Deus não marca a hora de culto para fazer cura. Ele cura aonde Ele quer, aonde Ele determina. Ele usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. Porque senão Ele não seria Deus se fosse de outra forma. Pessoas que vão atrás da teologia da libertação. Ou seja, um conforto espiritual. As pessoas simplesmente
vão atrás de libertação, não pela libertação da palavra, mas sim pela libertação da profecia, da profetada, de tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Nós temos que ter um entendimento, meus amados. O que liberta é a palavra de Deus. É ela que liberta do jugo do pecado. É ela que nos liberta das situações, das concupiscências da carne. É ela que nos molda de acordo com a vontade de Deus. É a palavra de Deus que nos molda. Somente a palavra de Deus. Pessoas que vão atrás do bem-estar social. Você pode tudo. Vai lá, você consegue, você é mais, você é o cara. Teologia do coach. Teologia do coach. Você pode tudo, você vai lá, você vai conseguir, você é o cara. E pessoas que vão às igrejas por sentirem que é um local confortável, bem recebida pelos crentes, bem recebida, bem afagada, acalentada, mas elas não procuram ser moldados pela palavra de Deus. Elas não procuram caminhar de acordo com a vontade de Deus. Elas procuram cumprir uma agenda de final de semana para poder se sentir, vamos dizer, justificada das suas posturas durante a semana. Amados, nós devemos nos atentar que Jesus nunca mudou e nem alterou o evangelho por causa de ninguém. Os padrões de Deus, eles não mudam por causa da nossa agenda, por causa da nossa forma de pensar. Então, pelo que a gente viu aqui nessa pequena introdução, nós vemos que nem todos que estão na multidão, nas igrejas, seguem verdadeiramente a Cristo. Nem todos são os verdadeiros discípulos de Cristo. Mas quais são as características dos discípulos verdadeiros de Jesus? Como reconhecer um verdadeiro discípulo de Jesus? Será que somos realmente discípulos de Jesus? Ou estamos caminhando conforme a multidão? Já é um bom começo para a gente refletir nesta noite. O trecho que lemos aqui dessa palavra, Jesus traz o ensinamento através de uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é uma figura que confere ênfase por meio do exagero. Jesus propôs uma contraposição extrema para transmitir um ensinamento. Jesus usou uma situação completamente fora dos padrões da nossa imaginação, do nosso pensamento natural, para poder trazer um ensinamento com relação ao padrão do discípulo que Jesus procura, que Jesus procurava e que Jesus procura em cada um de nós. Versículo 26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você vê que nos 3 versos que nós lemos que dá mais ênfase com relação ao discípulo, sem ser a parábola que está no meio desse texto que nós lemos, Jesus fala, não é que pode ser discípulo, ele fala, não pode ser meu discípulo. Ele já traz uma negativa, não há como ser meu discípulo. E aqui Jesus traz essa hipérbole, essa contraposição. Ele traz que a nossa primazia de amor tem que ser Deus. A nossa primazia de amor tem que ser Deus. A nossa primeira demanda do discipulado de Jesus é o amor e o amor a Deus. Não um amor geral, mas um amor específico, direto. Quando isso acontece, de alguém amar alguma pessoa, pai, mãe, filho, esposa, esposo, mais do que a Deus, você transformou aquela pessoa num ídolo seu. Você está cometendo uma idolatria. O verdadeiro discípulo ama a Jesus como Deus. Isto é, ama acima da sua família e até da sua própria vida.
Essa tem que ser a agenda, o primeiro pensamento do verdadeiro discípulo de Jesus, quando ele amanhece. Elevar seu pensamento já a Deus. Pai, como é que o Senhor quer que eu glorifique o Senhor neste dia? Me usa na sua autoridade, na tua capacidade. Eu quero ser um verdadeiro discípulo. Eu quero ser um discípulo que o honre em todas as minhas ações. Esse tem que ser o nosso pensamento. A primeira coisa que fazemos de manhã. Em Êxodo, capítulo 20, verso 1 a 5, aqui traz o primeiro mandamento que Deus passou para Moisés. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras. Ou seja, a fala era do próprio Deus. A autoridade vinha de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos teus pais, dos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. E esse mesmo ensinamento aqui do primeiro mandamento que Deus deu para Moisés, Jesus corroborou no livro de Marcos, no capítulo 12, no verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Jesus aqui sintetizou todo o primeiro mandamento e mostrou para a gente qual é a nossa primazia de amor. Quando amamos nossa família mais do que a Deus, nossa família não é amada como deveria ser. Na verdade, quando isso acontece, ela é amada no lugar de Deus. Ela se torna um ídolo que controla toda a nossa vida, toda a nossa agenda. O discipulado que Cristo fala aqui é Ele no centro das nossas vidas. É Ele no centro de tudo aquilo que nós formos fazer. É cada passo, cada caminhada, cada fala, cada agir nosso, é para glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia. Quando Cristo fala aqui, aborrecer, em outras versões diz assim, odiar. Uma expressão forte, né? Não quer dizer que devemos brigar ou nos apartar da nossa família. Esse é um dos momentos que Jesus usa da hipérbole. Exatamente para deixar claro que a primazia do nosso amor deve ser a Deus e a Jesus. As relações familiares, meus amados, não podem impedir a nossa adesão ao projeto do reino de Deus, aos propósitos do reino de Deus. Esta tem que ser a nossa prioridade. E o próprio Jesus, ele nos deu exemplo. Ele nos deu exemplo. O próprio Jesus, naquele episódio que ele estava pregando a palavra do Senhor, a sua mãe e os seus irmãos chegaram para falar com ele, não conseguiram entrar para falar com ele, e simplesmente ele pronunciou a seguinte frase: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Isso está em Lucas capítulo 8, verso 21. Esses são a verdadeira família de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Meus amados, a prioridade da missão de Jesus era cumprir os propósitos do reino de Deus. A prioridade dos verdadeiros discípulos de Jesus é cumprir os propósitos do reino de Deus. O verdadeiro discípulo não coloca ninguém acima de Deus. Não coloca ninguém acima dos propósitos de Deus. Nem pai, nem mãe,
nem esposa, nem filhos, nem nada. Nenhum da parentela é maior que o rei, que o nosso Senhor Jesus Cristo. É maior que Deus em nossa vida. Cada parente nosso precisa ser amado, precisa ser cuidado por nós. Cada parente nosso, com amor, até para darmos um bom testemunho. Mas eles nunca podem ter a primazia do nosso amor. A nossa missão aqui na terra, meus amados, é anunciar boas novas e demonstrar a primazia da nossa vida, através dos nossos testemunhos, que Deus está acima de todas as pessoas em nossas vidas. Essa é a primeira lição fortíssima que Jesus traz aqui para cada um de nós. Primazia no amor. Jesus traz outra contraposição fortíssima também. O versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer um que não tomar a sua cruz, não pode ser discípulo de Jesus. O que Jesus queria dizer com essa frase? Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era morrer por pecadores que não tinham como se salvar. E agradar a ira de Deus com relação ao pecado. Nenhum de nós poderia pagar os nossos pecados. Imagine o pecado de toda a humanidade. Desde o começo, desde o princípio até agora. Foi isso que Jesus veio fazer. Essa foi a cruz de Jesus. A cruz de Jesus não era fazer milagres, nem palavras de conforto, nem fazer com que a pessoa se libertasse do demônio hoje, amanhã estaria endemoniada, não. Até porque, né, meus amados, se a pessoa se liberta de um demônio hoje, e se ela não tiver a casa habitada pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus ensinou, o demônio sai, a casa está vazia, o demônio roda o mundo, se a casa estiver vazia, ele traz 7 piores. Precisamos nos encher da presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos consagrar todos os dias, nós precisamos caminhar em santificação. Somente assim o Espírito Santo de Deus estará em nossas vidas, nos edificando, nos instruindo, nos ensinando como caminhar neste mundo. O Espírito Santo, ele é santo e ele só habita em tabernáculo santo. A missão de Jesus era a cruz. Como diz em Colossenses capítulo 2, verso 14. Jesus veio para morrer na cruz. E aqui Paulo dá o ensinamento à igreja de Colossos, aos irmãos de Colossos, que ele fala que tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Jesus pegou todos os nossos pecados e encravou lá na cruz. Ó. E isso agradou o Pai. Isaías 53:10 corrobora essa frase que eu falei. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O sacrifício de Jesus agradou a Deus, agradou a ira de Deus, aquela ira para cada um de nós. Essa era a cruz de Jesus. A cruz, meus amados, era um símbolo de rejeição e humilhação. Quem carregava a cruz tinha sido banido da sociedade, porque era considerado uma ameaça para todos. Essa pessoa que era condenada a ir para a cruz, ela deveria ser eliminada, mas não sem antes passar por um doloroso processo de humilhação e sofrimento. Carregar a sua cruz revela que o discipulado que Jesus implica a convivência em um mundo hostil ao Evangelho.
em uma cultura que rejeita os seus ensinamentos e, por conseguinte, os seus discípulos. Por isso que o mundo não gosta do que nós falamos, porque a nossa cruz é pregar tudo aquilo que vai contra o mundo. E esse mundo é hostil contra a palavra do Senhor. Esse mundo é hostil contra cada discípulo de Jesus que verdadeiramente está nos caminhos de Jesus. Carregar a cruz significa matar a vontade da carne todos os dias para cumprir os propósitos de Deus. Carregar a cruz significa consagrar a vida inteiramente a Jesus e aceitar qualquer dificuldade que essa escolha possa acarretar. Isso significa carregar a cruz de Jesus. E o grande problema disso é que se a gente não entender a cruz e os seus propósitos, a gente corre um sério risco de ressignificar a cruz, de mudar completamente os ensinamentos da cruz. É necessário nascer de novo. Senão, nós vamos ressignificar o sinal da cruz, o elemento cruz, a primazia da missão, a primazia do propósito. Nós fugiremos do propósito. Se não conhecermos a palavra de Deus, nós não saberemos qual é a nossa missão. Quais foram as ordenanças que o nosso Senhor deixou para a igreja? Ceia do Senhor, batismo do arrependimento, ide, pregai o evangelho, todas as criaturas. Essa é a missão de cada um dos discípulos. Mas como é que nós vamos conseguir pregar e ensinar a guardar o evangelho se nós não nos debruçamos sobre a palavra? Temos que olhar para a palavra. Meus amados, nós nascemos para a glória de Deus. O nosso falar, o nosso proceder é para a glória de Deus. Os nossos sofrimentos, angústias, provações, tribulações são para a glória de Deus. Há necessidade do discípulo passar por dificuldades nessa vida para ser moldado. E Cristo avisou que nós teríamos problemas, que nós teríamos aflições. Mas Ele falou que nós deveríamos ter bom ânimo também. Porque a gente tem que olhar para a palavra e conseguir entender. Porque se vivemos, é para o Senhor. Vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Um discípulo, ele não é maior que seu mestre. Não é. Jesus sofreu. E nós também vamos sofrer aqui. Nós temos que reconhecer. Esse mundo é hostil contra qualquer discípulo de Jesus que se levante para pregoar as verdades. O mundo se torna hostil no nosso local de serviço, na nossa família e às vezes até dentro do seio da igreja. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Lucas, capítulo 6, verso 40. Essas aqui são palavras de Jesus. Desde o princípio, desde o começo, Jesus já sabia qual era a missão dele, que era fazer discípulos e o destino final dele seria a cruz. Em nenhum momento ele perdeu o foco. Em nenhum momento ele fraquejou no propósito. Em algum momento, um momento de angústia, ele pediu forças ao Pai. Mas principalmente, ele disse que fosse feita a vontade do Pai, não a vontade dele. E nós, como discípulos de Jesus, devemos ser assim. Se realmente somos discípulos de Jesus, devemos caminhar de acordo com os propósitos de Deus. Os discípulos não são melhores
que o seu mestre. Se Jesus teve a cruz dele, carreguemos a nossa para a glória de Deus Pai. Aquele que toma a sua cruz e caminha de acordo com os propósitos de Deus, será chamado discípulo de Jesus. E somente a palavra de Deus pode revelar quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Precisamos nos debruçar sobre essa palavra. Precisamos nos debruçar sobre esse maná. Todos os dias a palavra de Deus mostra qual é a nossa missão como discípulos de Cristo nessa terra. Muitos que caminham na multidão, no seio da igreja, não querem se debruçar sobre essa palavra. Todos os dias aqui tem um ensinamento, todo dia aqui tem um maná esplêndido, pronto para nos oferecer. O seu quarto secreto, lá na tua casa, no momento que você tiver com a tua Bíblia aberta em oração, abra a sua palavra, faça um estudo, peça o Espírito Santo de Deus para falar contigo. Tenho certeza que aquele versículo que você já leu 10, 15, 20 vezes, o Espírito Santo de Deus vai te dar um novo entendimento. A terceira lição que Jesus traz nesses versículos que lemos está no verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Aqui Jesus traz uma lição da primazia ao reino de Deus. E essa lição, ela desfere o último golpe em todas as nossas ambições terrenas. Todas as nossas ambições terrenas. O vínculo com as coisas que nós achamos que nos pertencem. Mas a gente tem que entender, meus amados, que apenas tomamos de conta. Nós somos mordomos. É o Senhor que nos dá casa, o alimento, o salário, o trabalho. É Ele, tudo vem dEle, é para a glória dEle. Nós apenas somos mordomos, nós não somos donos de nada. Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador. Se centrarmos nessas coisas, nós somos incapazes de ser discípulos de Jesus. Nós somos incapazes de seguir Jesus. Se adorarmos as coisas mais do que a Deus, mais do que a Jesus, nós não somos discípulos de Jesus. O objetivo, o propósito do discipulado de Jesus é nos conduzir para o reino de Cristo, transformando os discípulos em peregrinos nesse mundo, transformando os discípulos em embaixadores do reino de Deus, libertando-nos da crença de que possuímos e que temos domínio sobre nossa família, sobre nossas coisas e até sobre nossas vidas. Esse é o objetivo do discipulado de Jesus. Por essa razão, meus amados, o discipulado de Jesus é um movimento que deve começar com a rendição e submissão total ao Senhor Jesus e à sua palavra. Precisamos nos submeter completamente à palavra do Senhor. Esse é o discipulado que Jesus nos trouxe como exemplo. Mateus 16, 25, 26, Jesus diz assim: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? E esse mesmo ensinamento, ele é ratificado pelo apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17,
que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Os discípulos de Jesus, meus amados, eles são como plantas que foram removidas com raízes e tudo de uma cultura egocêntrica, antropocêntrica, e em seguida foram transplantadas numa cultura cristocêntrica, numa cultura celestial, ou uma cultura do reino do nosso Deus. Ele foi arrancado com tudo, não sobrou nada. Ele vive no mundo, mas não é do mundo. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles trazem em suas vidas, intrínsecas às suas vidas, a supremacia de Jesus sobre suas vidas. Os propósitos que está descrito nesta palavra, ele caminha de acordo com os propósitos para a glória do nosso Deus Pai. Jesus, ele é o rei a quem devemos nos render. E nós devemos perder todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores de nós mesmos e de tudo em nossa volta. Precisamos nos debruçar sobre essas verdades. Primazia no amor. Primazia na missão. Primazia ao reino de Deus. Esse é o caminhar dos verdadeiros discípulos de Jesus nessa terra. E sempre foi assim. Jesus não muda a palavra para agradar as pessoas que caminham na igreja. Deus não muda a palavra, nem os propósitos, nem o padrão do reino de Deus por causa de ninguém. Duro esse discurso de Jesus, né? Duro essas palavras, realmente. Eu também acho. É duro esse chamado. É um chamado doce, porém amargo. Doce na boca e amargo no estômago. Principalmente porque a mudança começa de dentro. E nós devemos mudar. Jesus nunca mudou o discurso para agradar a multidão e nunca mudará. Jesus trouxe um ensinamento tão duro quanto esse aqui, no capítulo 6 do livro de João, em que ele falou para as multidões qual era o padrão do reino de Deus. E muitas pessoas começaram a ir embora. Restou somente os 12. Entre eles, Judas estava lá também. E para vocês verem que Jesus e Deus não mudam o padrão do reino de Deus, Jesus perguntou para os 12, e aí, vocês não vão também não? Vocês podem ir, se vocês quiserem. O padrão não vai mudar. Se vocês quiserem, vocês se adaptem ao padrão. Estou parafraseando, amém? E Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, respondeu: para quem iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ele não disse para onde iremos, ele disse para quem iremos. Temos que estar com Jesus aonde ele estiver. Não é o local que interessa, é com quem estamos. Jesus mostra o padrão aos seus discípulos que o Pai procura, os verdadeiros discípulos. Aqueles que têm primazia no amor a Deus e a Jesus, na missão, na cruz e no seu propósito de vida, no reino celestial e na expansão do reino de Deus aqui na terra. Essa é a primazia do verdadeiro discípulo. Jesus nos ensina por meio de uma contraposição exagerada que o verdadeiro discípulo de Jesus
tem um compromisso total com o reino de Deus. Jesus está estabelecendo qual é a prioridade do verdadeiro discípulo de Jesus. Essa é uma advertência de Jesus e precisa, que aquele que precisa esclarecer para aquele que for incapaz de amar Cristo acima de tudo, de sofrer por causa de Jesus e o seu ensino, e se desvincular de tudo que prende nesse mundo, jamais ele poderá ser discípulo de Jesus. Jamais. E será a multidão caminhando no seio da igreja. Mas ele não será discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus coloca essas primazias. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. É aquele que for fiel até a morte. E a promessa está em Apocalipse 2:10. Ele receberá a coroa da vida. Essa é a promessa para os verdadeiros discípulos de Jesus. Meus amados, nós precisamos ser fiel ao nosso Deus. Ele é fiel, nós que somos infiéis. Que possamos cumprir os propósitos de Deus em nossa vida. Para o crescimento do reino de Deus. Por amor e lealdade incondicional a Deus. Que possamos ser assim. Que essa igreja venha fazer e estabelecer verdadeiros discípulos de Jesus para a honra e glória de Deus Pai. Fechamos nossos olhos.